Olá pessoal, eu espero que finalmente eu consiga gravar esse vídeo e tudo saia bem para colocar para vocês, porque eu já tentei no mês passado gravar algumas coisas, mas estava tendo problema com softwares aí, não vou entrar em detalhes aqui, então espero que tudo dê certo agora. Eu ainda não tive tempo de sentar e gravar nenhum vídeo de jogo para vocês. O update do Phasmophobia chegou, eu consegui fazer o update logo que ele saiu, mas até entrei no lobby para ver como estavam as coisas, mas eu não consegui sentar para jogar e é um jogo que eu quero jogar com vocês. Quero continuar também o Stardew Valley, que eu vou ter que começar do zero, porque eu perdi todo o save que eu tinha antes, eu tive que mudar computador, uma série de coisas aí, enfim. Não vou ficar me alongando nisso aqui. Mas eu espero em breve estar trazendo vários jogos. Eu quero trazer alguns jogos antigos, de 8 bits, de 16 bits, jogos mais recentes, enfim. Eu quero fazer uma programação bem variada para vocês, mas talvez eu acabe tendendo um pouquinho mais para a área do terror agora em outubro, porque outubro, Dia das Bruxas, é uma coisa mais climática, né? Não que eu vá deixar o resto de lado, mas eu não sei ainda como vai ficar os meus horários, como vai ficar o meu cronograma, mas eu vou tentar colocar algumas coisinhas mais assustadoras, né, para fazer um climazinho de Dia das Bruxas. Pelo menos eu gosto disso, sou fã de horror. Se vocês não gostarem, me avisem, mas se vocês gostarem, me avisem também, porque aqui, apesar do canal em geral refletir muito o meu gosto, eu também posso aceitar sugestões de vocês, né? Então a gente precisa se comunicar nesse sentido. Enfim. Mas eu não tive tempo de jogar ainda o Phasmophobia no patch novo. E é um jogo que eu pretendo jogar independente do mês, que eu pretendo jogar com frequência com vocês. Se vocês gostam do jogo ou não, aí já é com vocês, mas como eu não tive tempo de sentar para jogar ainda, eu queria pelo menos fazer algo que poderia ser útil a vocês, porque eu vi algumas informações que foram úteis para mim no patch em inglês. E o meu Steam está sempre em inglês, então eu vejo as notícias em inglês. E a gente sabe que atualizações, quando a gente tem uma versão em português, nem sempre o português é dos melhores, né? Então eu pensei, já que esse patch é tão grande, o patch do Apocalipse, o 0.7.0.0, e o patch que saiu logo depois, que é o 0.7.0.1, tem algumas informações relevantes. Eu pensei em fazer um vídeo específico sobre esses patches. Eu tive alguns problemas para capturar minha janela do Steam, então eu vou apenas ler o patch para vocês enquanto essa imagem fica aí na tela. Então é um vídeo que vocês podem assistir fazendo qualquer outra coisa, apenas ouvindo a minha voz, porque não vai ter nada de novo na tela. Uma vez que só colocar também a coisa do patch é meio bobo, porque vocês só vão ver o texto subindo e descendo, não vai ter nada que eu não possa passar para vocês. Então vamos lá. Tem algumas informações que eu acho que são importantes nesse patch, mas eu vou passar pelo patch inteiro, porque às vezes tem alguma coisa que pode interessar algum de vocês aí. Vamos lá. O patch do Apocalipse. Bem-vindos de volta. Nós temos um update para vocês. A renovação há tanto tempo aguardada do Asylum, né, do hospício, finalmente chegou, e chegou com muito mais, o Apocalipse. Acho que eu não vou de frase a frase, mas vamos tentar ver o que é mais importante. Com isso veio a dificuldade customizada, né? E o desafio Apocalipse V2. Graças aos testers de ontem.
Ele provavelmente está se referindo aos streamers que receberam o patch um dia antes, ou alguns dias antes, eu não sei exatamente quando eles receberam, para jogar um pouco. Então vamos lá. O evento vai começar nos próximos dias. Fique de olhos abertos para um anúncio no Discord. Ganhe 3 troféus únicos para o seu gabinete de colecionáveis, porque no lobby novo, quem ainda não jogou, quem ainda não entrou depois do patch, tem um lobby novo com várias coisas novas. Uma das coisas novas é uma área para troféus, né? Quando você pegar e utilizar um objeto amaldiçoado, o objeto amaldiçoado vai aparecer num gabinete de troféu no lobby. Quando você pegar um osso numa missão, o osso vai aparecer ali também. Um osso, um espaço diferente para cada osso, para cada item amaldiçoado e assim por diante. E esses 3 troféus únicos que você ganha jogando o jogo. Para ganhar os troféus, você precisa fazer o seguinte: em single player, completar os 4 objetivos de cada missão e conseguir uma foto em Sunny Meadows, o mapa novo que substituiu o Asylum, né? Sunny Meadows Mental Institution. Usando a dificuldade customizada com os seguintes modificadores. Aí tem um nível mínimo de modificadores para cada troféu, o bronze, o prata e o ouro. Se o multiplicador for 15 ou mais, você ganha o bronze. Se for 20 ou mais, você ganha a prata. Se for 24 ou mais, você ganha ouro. E como é que você chega nesses modificadores? Você entra na dificuldade customizada e vai modificando os valores do que você pode ter ou que não pode ter ali para aumentar ou diminuir a dificuldade. Se você aumentar até o vezes 15, o vezes 20 ou vezes 24, você vai poder concorrer a esses troféus respectivamente, né? Obviamente, se você estiver jogando, conseguir completar tudo no vezes 24, você vai ganhar todos os anteriores, né? Se você completar no vezes 20, você ganha o de prata e o de bronze. E se você completar no vezes 15, você ganha o de bronze. Enfim. Vamos lá. Como é que aí eles no patch ali vão para a descrição da dificuldade customizada. Ela é dividida em 3 partes, onde você vai poder mudar os valores de várias coisas referentes ao jogador, ao fantasma e ao local, né, ao contrato que você vai estar jogando. Com relação ao jogador, você vai poder determinar o valor que vai ser recuperado usando uma Sanity Pill, um comprimido de sanidade, né, eu jogo o jogo em inglês porque eu procurei evitar usar o português, uma vez que eu já conhecia as frases que os fantasmas entendem em inglês e eu não sei como ficou em português, né? Às vezes na localização alguma coisa mudou. Então, para evitar mais transtornos, quando eu jogo o jogo, eu jogo com tudo em inglês. Enfim. Então, eu não sei como algumas coisas dessas foram traduzidas para o português. Então, me desculpem se alguma tradução não for exata aqui. Eu estou traduzindo como eu achar melhor, não exatamente como a localização fez. Você também vai poder determinar a sanidade inicial. Você vai poder... Isso tudo dentro da área do jogador, né? Vai poder determinar a velocidade com que o Ghost, o fantasma, ganha a sua sanidade, usando as habilidades ali. Se ele vai ganhar o normal, se ele vai ganhar menos que o normal, mais do que o normal. Se você vai poder correr ou não como jogador, né? O tempo de recarga da corrida, a duração da corrida,
Se você pode usar a lanterna ou não. Se você clicar que não pode usar, mesmo que você leve as lanternas para o mapa, todas elas vão, entre aspas, estar sem bateria ou estar quebradas. Você não consegue ligar elas, tá? Se você vai perder item quando morrer ou não. Se você clicar que você não perde item, os modificadores automaticamente caem para 0, tá? Então isso é uma coisa que você só faz se você quiser jogar de brincadeira, assim, sem ganhar nada, sem perder nada, tá? Você não vai ganhar experiência nem dinheiro se você jogar com isso aí, tá? Pelo menos é o que eu entendo. Talvez, eu acho que o dinheiro também você não vai ganhar. Experiência certamente não. Dinheiro, não tenho certeza porque eu não joguei ainda, mas eu também acredito que não. E você também vai poder escolher a velocidade do jogador. Você pode fazer com que seu personagem se mova até 50% mais rápido ou deixar ele mais devagar, até com metade da velocidade inicial, se eu não me engano. Não lembro agora exatamente o modificador do mais devagar. Com relação ao fantasma, você pode determinar o número de evidências que ele vai deixar. Você pode clicar para o fantasma não deixar nenhuma evidência, aí você tem que adivinhar qual é o fantasma pelo comportamento dele. Então quem quer um desafio maior do que o Nightmare pode fazer isso. Pode deixar para o fantasma... o Nightmare normalmente você só recebe 2 evidências no máximo. Você pode reduzir isso para 1 ou para nenhuma, né? Você ajusta como você quiser. De 3 a 0. Enfim. A chance do fantasma mudar a sala favorita dele, né? A quantidade de interações que ele vai fazer. Se você deixar a quantidade de interações alta, o fantasma toda hora vai estar mexendo em alguma coisa no mapa. Se você reduzir ela, você dá para deixar até praticamente o fantasma não fazer quase nada. A frequência dos eventos, mesma coisa, você pode deixar bem mais frequente ou menos frequente. A duração das caçadas, das hunts, né? A duração do período de graça, o grace period, em que o fantasma espera para começar a te caçar, né? Do momento que ele entra no modo de caça até ele começar a te perseguir, você pode estipular uma quantidade de segundos, que vai de 0 a, não sei agora o limite máximo se é 5 ou 6 segundos, é alguma coisa por aí, se eu não me engano. Mas você pode controlar isso. Se você deixar em 0, ele imediatamente começa a te perseguir, assim que a caçada começa. A chance do fantasma deixar a impressão digital, a fingerprint. A duração da impressão digital, a fingerprint em objetos. Você pode, se quiser, impedir o fantasma de caçar. Você desliga as caçadas, as hunts. Aí o fantasma nunca vai te caçar, mas isso também reduz o prêmio a 0 do mapa, né? Mas, de novo, é apenas para você brincar no mapa, fazer coisas bobas. Se você quiser entrar para só fazer uma zoeira com os amigos, você pode fazer isso, só para brincar, enfim. Se bem que também pode ser divertido você deixar tudo mais difícil e ver os seus amigos sofrendo, né? Então, dá para fazer das duas formas. Você pode controlar se a caçada vai ser estendida quando houver mortes. Você pode controlar a frequência com que o fantasma anda pelo mapa, se ele anda com mais frequência ou menos frequência. E a velocidade do fantasma. Então você pode aumentar a velocidade do fantasma vertiginosamente. Aí se você pegar um fantasma rápido no mapa, a coisa fica simplesmente absurda. Tipo, imagina começar com sanidade 0, com o Morio, que ganha mais velocidade quanto menos sanidade você tiver, e você aumenta o multiplicador de velocidade dele,
e ele ainda tem o boost de velocidade pelo tempo que ele te perseguir. Ele fica insanamente rápido. Eu vi isso acontecer num stream e, minha nossa, é coisa de dar medo. Não medo de realmente você... Ai, que medo, eu não vou conseguir dormir, mas é coisa que você fala, minha nossa, esse jogo ficou difícil. Né? Muito difícil. Mas aí é porque você fez o jogo ficar assim, enfim. E por fim, o Concato. Depois a gente vai falar de outras coisas do patch novo, mas vamos agora terminar a customização falando do Concato. Você pode determinar o tempo de preparação, aqueles minutinhos que você pode deixar antes no começo da partida, em que o fantasma não pode caçar. Que antes, na dificuldade amadora, eu acho que era 5 minutos. Aí, profissional, eu não lembro se tinha algum tempo de preparação. Enfim, conforme ia aumentando a dificuldade, você ia reduzindo isso até que você não tinha esse tempo de preparação. E você pode controlar isso aí. Né? Agora, se você quiser, mesmo se você quiser colocar tudo numa dificuldade mais alta, mas ainda quiser um tempo de preparação antes, você pode. Se você quiser tirar ele, você tira e com isso você ganha mais ponto, enfim. O clima que vai estar no mapa afeta também a pontuação. O que dá mais ponto atualmente, aumenta mais o multiplicador, é a chuva pesada, Heavy Rain. Então, quem quiser ganhar um pouquinho mais de experiência por cada contrato, no final pode jogar e isso eu não acho que afete tanto a dificuldade do jogo. O multiplicador também não é lá muito grande, mas é um modificadorzinho a mais. Se você quiser ganhar um pouquinho a mais, joga com a chuva pesada. Você também pode controlar o número de portas que começa aberto, se a chance de uma porta começar aberta é alta, média, baixa, enfim, você escolhe ali. E aí as chances de portas começarem abertas ou fechadas aumenta ou diminui. O que dificulta para você localizar o fantasma, né? Se todas as portas começam fechadas e você encontra uma porta aberta no mapa, você sabe que o fantasma passou por ali. Então, se você tem isso mais randomizado, menor a chance de você imediatamente descobrir qual é o local do fantasma. Eu sei que algumas das coisas que eu estou falando, alguns jogadores estão carecas de saber, né? Mas tem gente que pode não saber, então eu estou tentando falar uma coisa para ajudar todo mundo. Assim que possível eu quero jogar, talvez até jogar com vocês. Você também pode controlar o número de locais para se esconder. Se vocês querem ter local para se esconder, se vocês não querem ter local para se esconder. Mas aparentemente em alguns mapas, mesmo se você deixar isso em 0, ainda tem alguns locais que mesmo assim você consegue se esconder. Tá? Enfim. E como não, só um pequeno detalhe, como eu não consegui ainda jogar no lobby novo, né, no patch novo, eu ainda não consegui jogar no Asilo Novo, mas eu vi alguns streamers jogando alguns dias atrás e a coisa parece bem interessante. Mas eu mesmo ainda não joguei. Eu quero deixar para jogar os mapas novos quando eu for gravar alguma coisa para vocês ou fazer alguma coisa ao vivo. Não sei ainda como é que eu vou fazer, mas eu quero fazer isso de forma que vocês possam ver a minha primeira experiência nesse material novo. Vocês também podem escolher o status dos monitores de atividade e sanidade. Se você vai poder ver o quão insano você está, o quão são você está. E se você vai poder ver a atividade, o nível de atividade do fantasma no mapa. No Nightmare essas opções começam desligadas, no profissional elas estão ligadas. Se você quiser, você pode fazer um meio termo entre elas, você pode desligar as duas ou deixar as duas ligadas, enfim.
você tem controle sobre isso. Você escolhe se a caixa de fusíveis, a fuse box, aparece visível no mapa. Você também pode escolher se ela vai começar ligada ou desligada. E uma outra coisa sobre esse patch é que eles mudaram a aparência das caixas de fusíveis em alguns mapas, tá? Parece que na escola e na prisão continua a mesma caixa de antes. Eu ainda não fui nesses mapas, mas pelo que eu ouvi falar continua o mesmo de antes. Nas casas a caixa de fusível é nova e no asilo novo também é nova. É uma própria lá do asilo. E nos dois mapas de acampamento, o que a gente já tinha e o novo, que é uma versão menor, tem o gerador ali, mas eu não sei se eles mudaram alguma coisa no gerador ou não. Você vai poder controlar agora a quantidade de Cursed Possessions dos objetos amaldiçoados, né? Então, se você não gosta dos Cursed Possessions, você pode desligar e ganhar mais pontos com isso. Ou você pode, se você gostar deles, colocar até todos no mesmo mapa. E tem um easter egg interessante no Asilo Novo, né, no Sunny Meadows. Se você ligar os 6 ao mesmo tempo e usar... Eles vão todos aparecer junto do Summoning Circle, na capela do Sunny Meadows. E aí se você for lá e usar o Summoning Circle, vai acontecer alguma coisa. Eu não quero falar mais do que isso, porque eu não quero estragar a surpresa de quem não viu ainda. Quem já viu, é legal. Enfim. E tecnicamente você pode salvar até 3 ajustes de dificuldades diferentes. Eu, por enquanto, não consegui salvar esses 3. Eu só consegui salvar uma dificuldade e quando eu tento mudar as outras, uma já aparece desde o começo travada para mim e a outra aparece cada vez que eu tento editar, ela altera a primeira. Eu não consigo alterar a segunda, só consigo salvar uma. Não sei se isso é um bug, não sei se é algum problema da minha parte, enfim, não sei. Eu não tive muito tempo para ficar insistindo nisso. Eu tentei algumas vezes, salvou em cima da primeira. Então, eu não tive tempo ainda de insistir para ver se foi algum erro meu ou não. Se eu perceber que é algum erro meu, eu provavelmente vou conseguir arrumar. Agora, se for algum problema, eu também já vou aproveitar para fazer um reportezinho ali no Discord. E se vocês tiverem algum problema similar, vocês também podem fazer isso. Se alguém alguém tiver dificuldade com o inglês, não souber fazer o report, deixe uma mensagem para mim, eu ajudo com isso. Mas quando é assim, é importante que todos façamos esse tipo de report para eles vejam que tem várias pessoas passando pela dificuldade. Mas aí eu ajudo quem não souber falar inglês a fazer o report direitinho. Tá bom? Manda uma mensagem para mim aqui nos comentários desse vídeo, ou manda no meu Facebook, ou deixa ali no canal do YouTube, enfim. Me marca ali em alguma coisa e a gente tenta ver o que dá para fazer. Também tem o meu Discord. Quem precisar da minha ajuda com alguma coisa ou quiser jogar comigo, vai lá no meu Discord. E eu quero ficar mais presente no Discord, não tive muito tempo aí até então. Eu acabei me afastando um pouquinho porque estava resolvendo algumas coisas pessoais nesse tempo que eu não estava gravando nenhum vídeo. Mas agora eu pretendo voltar a gravar os vídeos, a ficar mais no Discord, enfim. Mas vamos lá, voltando ao update. Sunny Meadows Mental Institution, né? O Asylum foi completamente recriado a partir do zero, colocando mais salas distintas, né? Agora
esqueci o nome da... Um necrotério, não estava me faltando a palavra. Tem uma ala hospitalar, tem um jardim e uma área que eles chamam de experimental, que na verdade é mais uma sala de torturas do que qualquer outra coisa. Mas estejam avisados que os fantasmas vão trancar cada uma das alas quando as caçadas começarem. E quando eles trancam essas portas, o fantasma ainda pode atravessar a porta, só você que não pode. Então toma cuidado com isso, tá? Eu, mais uma vez, não cheguei a jogar ainda, mas eu vi algumas pessoas jogando e isso acontece mesmo, tá? Além do mapa Sunny Meadows, você também tem uma versão restrita menor do Sunny Meadows. Para quem prefere mapas pequenos, mas ainda quer jogar nesse setting de hospital, você tem algumas versões diferentes, separadas pelas alas do Sunny Meadows, em que você pode jogar. Eu ainda não vi ninguém jogando nessas 5 áreas menores. Eu não sei se elas são aleatórias ou você escolhe entre uma delas. Eu ainda não tentei fazer isso. Não tive tempo ainda de sentar para fazer nada disso. Nós também tivemos o capa. Eu ia falar o mapa, aí eu ao mesmo tempo estava lendo aqui no Discord Camp e aí misturou as duas coisas, mapa e Camp, saiu capa, enfim. Vamos lá. O Camp Woodwind, mapa Camp Woodwind, que é basicamente uma versão menor do acampamento anterior para quem prefere mapas pequenos, né? Porque algumas pessoas não gostam de mapa grande. Mapa grande demanda mais trabalho. Se você às vezes não tem tempo de ficar muito tempo... Desculpa por essa tossida. Não tô com Covid, tô bem. É só uma questão... Não é nem gripe, é meio que alérgica a coisa. Então... tem esse mapa menor de acampamento para quando você quer um jogo mais rápido ou se você não gosta de um mapa grande, mas ainda quer jogar nesse setting, nesse tema de acampamento. Eu acho bem bacana essa alternativa. E agora a coisa que eu acho mais importante nesse patch, os fantasmas mudaram, alguns deles mudaram radicalmente, as fotos mudaram e mudaram também radicalmente, e é essas informações que eu acho mais importantes para passar para vocês. Foi isso que me motivou a fazer esse vídeo, tá? Vamos falar dos fantasmas, o que mudou. Em todos os fantasmas, as caças e os efeitos sonoros de eventos agora vão cair até 0% se você tiver a 20 metros do fantasma, né, a mais de 20 metros. Ou seja, à medida que você se afasta do fantasma, o volume vai caindo. Peraí, é isso? Deixa eu... All huntings and event sound effects volume will now drop to 0% when at least 20 meters away. Os volumes dos eventos, dos efeitos sonoros dos eventos e das caçadas vão cair para 0% quando você está a pelo menos 20 metros do fantasma. Ao invés de apenas ficarem mais quietos, mais baixos. Isso vai fazer com que a característica do Myelin fique mais notável. Eles falam strength, força do Myelin, mas a gente sabe que a força do fantasma ela pode ser usada para a gente notar o fantasma, então tecnicamente também acaba sendo uma fraqueza do fantasma, né?
Então eu prefiro falar em qualidade em vez de falar em força, em vantagem ou desvantagem, força ou fraqueza. Porque você pode, apesar disso tornar o fantasma mais forte, isso também torna mais fácil a identificação, né? Então, enfim, mas o jogo chama de força, né, de vantagem, enfim. O efeito sonoro da música da caixinha da Music Box, eu esqueci o nome da caixinha, como se traduz esse tipo de caixinha em português. Enfim, mas vocês sabem, a caixinha ali, o Custody Object que toca musiquinha. Esqueci o nome disso em português. Cascalho. O volume também vai cair para 0% quando você estiver acima de 20 metros da caixinha. Agora os fantasmas têm uma força mínima de arremesso para evitar pequenos arremessos. Quando o fantasma só dava um totozinho no objeto e você mal percebia que o objeto se moveu. Às vezes você olhava para o objeto e você ficava na dúvida se ele se moveu ou não. Você só tinha certeza que se moveu ou não se você colocasse o IMF ali para medir o magnetismo, né? Enfim. Anteriormente, a força dos fantasmas ia de 0.1 até 2.5. Agora ela vai de 1 até 3. Então, os fantasmas são consideravelmente mais fortes agora. O mínimo que eles vão arremessar é 10 vezes maior e o máximo é um pouco maior. Então, os arremessos todos vão ser mais fortes. Não vai ter mais aquela coisa de só o totozinho no objeto. Objetos agora são arremessados mais alto, resultando em... quando eles falam mais alto, eu imagino que seja o arco de arremesso. Então, os arremessos vão ser muito mais consistentes. Mas eu ainda não joguei no patch novo, eu ainda não reparei isso. Tá? Enfim. Durante as caçadas, os objetos vão ser arremessados com muito mais frequência. Tá? Vai ter... O fantasma, durante a caçada, vai ter 50% de chance de arremessar objetos no alcance dele a cada meio segundo. E os poltergeists vão ter 100% de chance de arremessar objetos no alcance deles a cada meio segundo. Então, se o fantasma sempre arremessar todos os objetos ao redor dele durante uma caçada, você vai saber que é um poltergeist. Agora, se ele arremessar alguns objetos e outros não, você vai saber que não é um poltergeist. Tá? E agora específico ao poltergeist, que ele recebeu umas alterações que eu acho que foram muito... Ele e o Oni receberam umas modificações que vão diferenciar bem os dois. Eu gostei bastante delas. E teve alguns outros fantasmas que também receberam modificações. Um deles me preocupa um pouquinho. Vai ser mais divertido, mas me preocupa um pouquinho. A gente já vai chegar lá. Mas o poltergeist. Lembra que eu falei que a força dos fantasmas ia de 1 a 3 agora? A do poltergeist antes ia de 0 a 5, agora vai de 2 a 6. Então o mínimo do arremesso do poltergeist vai ser um pouco menos do que o máximo do fantasma normal. O máximo do fantasma normal é 3, do poltergeist o mínimo é 2. E o máximo do poltergeist é 6, ou seja, é o dobro
da força com que o fantasma normal arremessa, tá? Que isso antes era a vantagem do Oni, jogar as coisas mais longe. Eles tiraram do Oni e colocaram no Poltergeist, tá? Então o Oni não mais joga os objetos longe. Porque antes era um inferno, às vezes, você diferenciar um do outro. Confundia bastante algumas pessoas. E o Oni agora vai ter características que são bem diferentes do Poltergeist. Eu gostei bastante disso. Não vai restar mais dúvida para absolutamente ninguém. Eu sei que algumas pessoas já sabiam diferenciar antes, mas algumas pessoas tinham dificuldade, enfim. E agora não vai ter mais disso para ninguém. Vai ser bem clara a diferença entre os dois. O Oni agora ganhou duas vantagens. Primeiro, ele vai drenar o dobro da sanidade normal que os fantasmas drenam com os eventos fantasmagóricos lá. Ou seja, quando eles fazem aquelas coisas que pegam a gente de surpresa e a gente fala, minha nossa, dá aquele jump scare, né? Aquele sustinho básico, o efeito mecânico disso vai ser muito maior. Então a gente vai ter que tomar mais cuidado perto de um Oni, porque eles costumam fazer esses eventos com frequência. Numa dificuldade mais alta, ou se você colocar no custom para o dreno ser maior, em pouquíssimos eventos sua sanidade vai cair lá embaixo e você vai estar sendo caçado frequentemente pelo Oni. Eu acho que isso pode ser bem bacana. E o Oni agora ele pode ser visto por períodos maiores quando ele se manifesta durante esses eventos. O que também vai ajudar a diferenciar ele dos outros. Agora o ajuste que me preocupa um pouco, vai ser divertido, mas ao mesmo tempo eu falo, ai minha nossa, esse fantasma vai ficar ainda mais pentelho, né? O demônio. Aquela habilidade rara que ele tinha de caçar as pessoas a qualquer nível de sanidade agora vai ser mais frequente. Então, preparem-se, porque os demônios vão ficar mais perigosos, mais chatinhos. Se você gosta de perigo, se você gosta da adrenalina de ser caçado, parabéns, o demônio chegou para satisfazer os seus desejos. Agora, se você não gosta disso, o demônio tem mais uma razão para você não gostar dele. E agora uma outra modificação que eu achei importante. Em relação ao Jin. Eles ajustaram as habilidades de dreno do Jin. Agora essa habilidade dele vai funcionar se você estiver na mesma sala que ele ou se você estiver a 3 metros dele. E a habilidade agora também vai criar um EMF na Fuse Box se qualquer jogador for drenado, não apenas o host. Porque em jogo de multiplayer esse EMF só aparecia se a habilidade estivesse afetando o host da partida. Os outros jogadores não tinham esse efeito. Agora vai ter para todo mundo. O que vai ajudar a identificar o Jin. Fica a dica aí em mapas pequenos para alguém sempre deixar um EMF perto da Fuse Box, caído ali perto dela. Assim, mesmo que você não esteja do lado da Fuse Box, se você ouvir o EMF vindo da Fuse Box, você já sabe. Isso quando o fantasma não estiver na mesma sala que a Fuse Box, né? Aí você já sabe, opa, alguma coisa aconteceu aqui. Isso vai ajudar um pouquinho a identificar o Jin. Sobre denunciar jogadores, né? Agora dentro do jogo, no in-game journal, no diário, no livrinho que a gente usa
como menu durante o jogo, você vai poder denunciar outros jogadores se eles estiverem fazendo alguma coisa que você acredita que vá contra os termos de serviço do Steam, do jogo, enfim. Os reports vão ser revistos pelo time do Phasmophobia, né, e serão punidos de forma apropriada, dependendo do que foi cometido. Os bans vão ser progressivos e vão aumentar em duração à medida que essas coisas forem cometidas. E algumas ofensas, algumas dessas desses crimes, entre aspas, né, vão começar com uma punição maior do que a mínima. Porque quem vai determinar a punição é o time lá. Então, nem todo mundo que recebeu uma punição vai começar necessariamente com a punição mínima. Se a coisa for muito grotesca, eles podem dar uma punição maior. A punição mínima é 2 dias de ban, depois 7 dias de ban, depois 30 dias de ban e depois ban permanente. Quem for banido por abusar... desculpa. E alguém também pode ser banido por abusar desse sistema de denúncia. Por exemplo, alguém que ficar spamando denúncias para reportar um jogador, você vai na nova aba de jogadores recentes, Recent Players, no Journal, e clica no ícone de reporte do lado do nome daquele jogador. Se alguém for banido, essa pessoa ainda vai poder jogar no single player, ela só vai ser banida do multiplayer. Enfim, isso aí eu acho que é uma coisa justa, né? Porque afinal de contas a pessoa ainda gastou dinheiro no jogo, então seria complicado banir completamente a pessoa, né? Eu também não sei que tipo de controle eles conseguiriam ter sobre o que você faz no seu computador, né? Banir do server deles é uma coisa, mas banir você de fazer alguma coisa no seu computador é outra. E as novidades? Eles falam de uma maneira jocosa da mudança de lobby, porque dentro do lore do jogo, fantasmas seguiram o time dos caçadores até o lobby e começaram a assombrar o lobby antigo, a sede antiga, por isso que eles tiveram que mudar. E quem lembra do lobby antigo, tinha todas aquelas coisas que veio de Halloweens anteriores, né, que você tinha a minazinha fantasma dentro de uma das salas, você tinha os olhos fantasmas no teto, tinha todas aquelas pegadas, aquelas coisas que você podia ver com a ultravioleta. E eu já fui no lobby novo de cima a baixo com o glow stick para ver se tinha alguma coisa ultravioleta. Eu não achei nada. Se alguém achar, por favor, me avisa. Mas eu não achei nada no lobby. Não tive tempo de jogar ainda também. Então não sei como é que tá dentro do jogo. Agora os jogadores têm uns cartões de identificação. E uma página de estatísticas detalhadas foi adicionada à tela pós-jogo. Também tem um sistema de rastreamento de estatísticas a longo prazo que foi adicionado para que as pessoas possam ver que fantasmas elas enfrentaram com mais frequência e diversas outras coisas, tá?
Agora nós vamos nos conectar à última região que nós nos conectamos, ao invés de fazer como antes, que era ao melhor ping. Então, se você se conectar, estiver conectado a uma região e o ping estiver ruim, você pode procurar uma outra região com um ping melhor. Eu acho que é uma vantagem deixar na região anterior, por um lado, porque se a pessoa está acostumada a jogar numa região, ela tende a fazer amizade com pessoas daquela região, enfim. E isso facilita que você reencontre outros jogadores, que também pode ser uma desvantagem se você tiver azar nos jogadores que você encontrar, né? Mas também tem o problema do ping, que nem sempre esse vai estar favorável a você. Então é uma coisa que cada um vai ter que avaliar por si mesmo, se vai mudar a região ou não, enfim. Porque dependendo do ping, o jogo fica. Qualquer jogo fica injogável, né? E o diário agora, né? O journal pode ser usado no main, na sala do main menu. Os usuários de Steam agora podem ver e adicionar os seus amigos através do Recent Players, o que é legal para você encontrar algumas pessoas que você queira, né? Agora, além dos desafios diários, nós também vamos ter os desafios semanais. E mais desafios vão ser adicionados com o update de progressão que eles vão fazer depois. Não tem ainda uma data que apareça aqui nesse update, mas no roadmap do jogo, né, na previsão que eles têm, eles já tinham falado nesse assunto há algum tempo atrás. Caso vocês queiram, eu posso voltar nesse update aí do roadmap que eles fizeram algum tempo atrás e fazer uma leitura do update para vocês, como eu estou fazendo desse aqui. Porque, mais uma vez, nem sempre as traduções são as melhores possíveis, né? É o problema de localizações. Não que eu esteja fazendo uma tradução literal das coisas, eu estou dando uma lida no que está no update e fazendo alguns comentários, né? Alguns botões de atalho foram adicionados para você mudar a seleção de localização, main menu e a tela de loja. E além disso, você também pode usar agora as teclas de seta do teclado para navegação, o que facilita a vida para algumas pessoas, né? O quadro branco que tinha, a lousa que tinha no caminhão, agora foi trocado por um... como é que é? Eu não... Investigation Board, como é que eu vou traduzir isso? Em vez de a gente ter aquela lousa com as coisas escritas, agora você vai ter uma área ali no caminhão que não só vai ter as informações afixadas com post-it e uns pinzinhos, dependendo da informação, como você também vai ter as fotos comentadas sendo colocadas ali. Ficou bem bacana. Mas eu não estou conseguindo lembrar. Ai, caramba, a melhor tradução aí. Então, deixa pra lá. Foi adicionado também os gabinetes de colecionáveis.
no novo lobby. A primeira vez que você usar uma Cursed Possession, ela vai ser adicionada à sua coleção. Também você pode colecionar cada fragmento de osso que você encontrar, tipo, eu encontrei o crânio, eu encontrei a coluna, eu encontrei a mão, eu encontrei o pé. Eles vão aparecer respectivamente no gabinete. Tá. A loja agora é um menu que você pode selecionar em uma tela de computador dentro do lobby. Eu gostei bastante. Eu consegui mexer um pouquinho na loja, tive tempo de fazer os meus loadouts, né? Eu fiz um loadout para multiplayer e um loadout para single player, o que facilita muito a vida, porque antes você basicamente tinha que selecionar os itens que você ia levar, dependendo do que você quisesse levar. E no meu caso, para facilitar a minha vida, porque nem sempre eu tinha tempo de ficar colocando item por item, eu clicava em tudo e falava dane-se. Se eu viesse a morrer, eu ia perder tudo. Agora, dessa forma, se eu tiver no single player, eu não vou me arriscar a perder as coisas que a gente só usa em multiplayer. E às vezes nem usa em multiplayer, porque francamente não é todo mundo que usa a câmerazinha na cabeça, né? Não é todo mundo que quer ficar no caminhão, apesar que tem algumas pessoas que adoram ficar no caminhão. Enfim, cada um joga do jeito que achar melhor. Eu não vou criticar ninguém por isso. E como eu já acabei falando para vocês, agora os jogadores podem criar loadouts, né? Que são, entre aspas, saves dos equipamentos que você vai levar automaticamente para cada missão. Aí você pode, em vez de ter que ir lá comprar ou clicar em todos ou selecionar o que você quer, do que você comprou, enfim, você vai no loadout, já vai estar tudo pré-selecionado, você só clica loadout 1 ou loadout 2, enfim, e você vai com o que você quer. Agora a gente vai poder ver os objetivos diários e semanais dentro do caminhão durante a missão, o que é interessante porque às vezes a gente esquece quais são esses objetivos. Eu às vezes estou com tanta coisa na cabeça de coisas da vida que você às vezes via no lobby ali no começo, e aí você esquecia, entrava na missão, você não lembrava mais o que você tinha que fazer, e às vezes você não completava coisas, você completava, enfim. Agora você pode olhar a qualquer momento, facilita muito a vida de pessoas como eu que são meio esquecidas para esses detalhezinhos. E uma coisa que eu achei muito bacana, que antes me incomodava um pouco no jogo, é que antes você não podia colocar o equipamento de volta no lugar dele no caminhão. Eu sou uma pessoa razoavelmente organizada em jogos e coisas assim. No meu computador eu sou bem organizado também. Então eu gosto desse tipo de coisa tudo no devido lugar. Né? Então não poder colocar de volta às vezes me incomodava um pouquinho. Nada que me impedisse de jogar, mas era uma coisa que quebrava um pouquinho o clima do jogo pra mim. Não sei se isso afetava vocês ou não de alguma forma, mas pra mim era um pequeno incômodozinho mínimo ali. O fato de poder colocar, pra mim já resolve. Não que eu vá colocar sempre no lugar, mas ter a opção me agrada. E agora o sistema de fotos mudou completamente. As fotos que às vezes valiam mais antes, agora podem valer menos. E algumas das que valiam menos, agora valem mais, tá? Eu não vou falar agora dos valores das fotos, porque tem uma área depois que fala especificamente do valor de cada foto. Só vou falar que isso mudou por enquanto. Eu prefiro não falar agora porque eu posso me confundir tentando lembrar, fazer as coisas de memória. Eu prefiro quando a gente chegar no ponto específico ali, tá?
E quando você tirar a foto da escrita fantasma, vai aparecer escrita fantasma na descrição da foto em vez de aparecer interação. Agora, quando um fantasma tentar caçar e for bloqueado pelo crucifixo, o crucifixo vai gerar um IMF2 que você pode captar. E você agora também vai poder tirar foto dos crucifixos para cada uso do crucifixo. O fantasma usou o crucifixo A uma vez, você pode tirar foto. Ele usou o crucifixo A a segunda vez, você pode tirar foto de novo. Ele usou o crucifixo B uma vez, você vai lá tirar foto. Usou o crucifixo B uma segunda vez, você pode tirar foto de novo. Então você pode ter 4 fotos de crucifixo. E vai ser uma foto bem valiosa, tá? As fotos de pegada de fantasma você ainda pode tirar elas. E você agora também pode tirar foto da pilhazinha de sal com a marca do pé do fantasma. Que antes não valia nada. Agora você também vai poder tirar foto. Se você calhar de estiver com a câmera na mão e o fantasma estiver passando no DOTS e você for rápido o suficiente, você pode tentar tirar a foto do fantasma atravessando o DOTS. Eu não sei se vale muito a pena, porque a chance de você pegar ele ali vai ser muito curta. Tem que ter um reflexo muito bom para pegar, porque geralmente você não vai estar esperando olhando para o DOTS com a câmera na mão, a não ser que você faça isso intencionalmente. Em Grafton vai ter uma vela, eu não sei se vai ser uma só ou mais de uma, mas vai ter vela dentro de Grafton por default, né? Inicialmente, mesmo que você não tenha comprado as velas, mesmo que você não tenha levado nenhuma vela para dentro, vai ter uma vela lá. A língua árabe foi adicionada tanto como opção de texto quanto de reconhecimento por voz. Os jogadores em realidade virtual vão poder agora ver uma loading screen enquanto o jogo estiver carregando, para evitar problemas que eles tinham ali, de algumas estranhezas ocorrendo enquanto o jogo carregava. Eu não jogo o jogo em VR, então eu não sei dizer quais são esses problemas do VR, mas aparentemente havia algum problema com isso, que incomodava algumas pessoas, e eles vão fazer essa loading screen para ajudar essas pessoas. Agora os save files vão criar um backup que automaticamente vai restaurar eles se eles corromperem. Eu não sei se alguém teve problema de save corromper, mas qualquer pessoa que joga em qualquer jogo que tenha save sabe do problema que é o save corromper, né? Você perder tudo e ter que começar do zero. Não é muito agradável. Muito importante, os controles, alguns deles mudaram, tá? Então, quem não estava ciente disso e for jogar o jogo pode acabar morrendo por causa disso. Os controles para os equipamentos mudaram para ficar mais consistentes. Se um objeto podia antes ser colocado, digamos, colocado e ajustado que nem a câmera, ou colocado que nem a vela, ou o DOTS, ou o livrinho de escrita lá do fantasma, essas coisas, agora eles sempre vão ser designados automaticamente para o F. E se um objeto é apenas usável, então ele, por default, ele inicialmente vai estar definido como o botão direito do mouse. Uma mudança importante nisso é o Smudge Stick, aquele incenso lá, aquela coisinha lá que você faz para esfumaçar o fantasma e fazer com que ele deixe de caçar por algum tempo ou interromper
uma perseguição durante a caçada, esse tipo de coisa. Agora o default dele é o botão direito, tá? Então, quem estava acostumado com F e for tentar usar no meio da caçada e não estiver sabendo, pode morrer. Lembrem-se, botão direito agora. Eu inclusive vi um streamer morrer por causa disso, foi engraçado. Mas não é engraçado quando você é a pessoa que morre por causa de uma coisa boba. O valor dos ossos agora vai ser diferente dependendo do mapa que você estiver jogando. Em mapas pequenos, o osso vai valer 10, em mapas médios vai valer 20, e em mapas grandes ele vai valer 30. Porque é muito mais fácil você encontrar num mapa pequeno do que num mapa médio do que num mapa grande. Né? Então, eu não sei ainda como é que vai ficar a categorização dos mapas, porque eu lembro que o Asylum era grande. A prisão, se eu não me engano, era considerada média. O acampamento antigo, esqueci o nome dele, eu acho que também era considerado médio, não sei se ele era considerado grande. Então, com a remoção do... o High School, a escola, também era médio. Eu não sei se a gente tem algum mapa grande, que é considerado grande agora. Porque as fazendas também, se eu não me engano, eram médias. Mas, enfim, não sei. A gente vai ter que ver como é que eles são definidos agora, eu não lembro de cabeça. Porque, em geral, eu evitei jogar em alguns mapas. Eu procurei jogar sempre no mesmo mapa. Para que eu só me acostumasse com um mapa. E assim, quando eu fosse jogar com vocês, ou jogar gravando um vídeo para vocês, a coisa ser mais desastrosa, ser mais atrapalhada e vocês se divertirem mais às minhas custas. É engraçado. É um pouquinho de Schadenfreude, né? Da alegria de ver o sofrimento alheio. Você vê um streamer sofrendo com o jogo ali. Lava um pouquinho a alma do seu próprio sofrimento com o jogo, né? Também é legal ver o streamer se dar bem, mas é legal também ver eles se dando mal de vez em quando, né? Então eu vou procurar fazer um pouco das duas coisas para vocês. Claro que eu vou me esforçar para fazer o melhor possível dentro das minhas capacidades, mas eu certamente vou fazer várias atrapalhadas, vou morrer várias vezes também. E não me acostumar aos mapas vai aumentar a chance dessas atrapalhadas para vocês se divertirem às minhas custas. As fotos agora vão ter um sistema de pontos. Não, desculpa. O sistema de pontos delas foi removido e agora elas vão receber um valor em dinheiro em XP predeterminado. Isso vai permitir que eles padronizem as recompensas das fotos e isso também vai ajudar com o problema que às vezes era você tentar tirar foto de um fantasma e a coisa não dar certo e ficar aquele clima ruim de você ter desperdiçado uma foto com uma coisa sem valor, né? Então vai ajudar um pouco aí. E como eu tinha mencionado antes, os valores das fotos mudou. Agora elas vão ter valores de 3 estrelas, 2 estrelas e 1 estrela que vão ser diferenciados pelo tipo de foto. Na categoria de mais baixa, que o valor varia de $1 a $5, $5 para 3 estrelas, $2 para 2 estrelas e $1 para 1 estrela, vai ter foto do cadáver de jogador, foto de interação, foto das impressões digitais, as fingerprints, fotos das pegadas dos fantasmas, as footsteps, foto das Cursed Possessions, foto da pilha de sal, foto do DOTS e foto da escrita fantasma. Essas são as fotos que vão valer menos, tá? Então evitem essas fotos.
As fotos que que a gente vai ter que dar prioridade agora são as próximas que eu vou falar. As de valor médio. A de fantasma é a mais valiosa. A de fantasma de 3 estrelas vai valer $20. A de 2 estrelas vai valer $10. E a de 1 estrela vai valer $5. E além da única da foto 1 de fantasma que a gente vai poder ter ali, com esse valor, a gente vai ter algumas outras fotos que são mais valiosas aí. Menos que as de fantasma, mas mais valiosas que o resto. Que é osso, água suja, a Dirt Water, Bone e Dirt Water, né? Bone é o osso, Dirt Water a água suja. Ou seja, a água suja vale mais do que muita coisa no jogo agora. Então, fiquem de olho na água suja. Mesma coisa para o osso. E também o crucifixo usado. Crucifixo usado, a água suja e os ossos. 3 estrelas vai valer $10. 2 estrelas vai valer $5. E 1 estrela vai valer $1. Não, $2, desculpa. Deixa eu repetir isso, porque eu acho que eu confundi alguma coisa aí. A água suja, o osso e o crucifixo usado, por 3 estrelas vai valer $10, 2 estrelas $5 e 1 estrela $2. Tá? Então a hierarquia das fotos agora é: primeiro lugar, fantasma. Segundo lugar, crucifixo, água suja e osso. Terceiro lugar, todo o resto. Então, tecnicamente, o jogo perfeito vai ser uma foto de fantasma, 4 fotos de crucifixo, uma foto de osso, o máximo de Dirt Water que você conseguir, e completar com o que... Se você quiser completar com outras coisas, não tiver Dirt Water, você completa com outras coisas aí. Se você tiver realmente muita paciência, eu não sei se vai poder pegar mais de uma foto de Dirt Water, mas se der, eu não tentei ainda, não joguei. Talvez seja uma opção, né? Dependendo do mapa. As fotos agora não mais vão ser ajustadas pela dificuldade do mapa, mas você vai ganhar mais no valor base das fotos, o que vai compensar por isso. Pelo que eles estão falando, vai valer mais. A gente vai ganhar mais dinheiro agora do que a gente ganhava antes, mesmo tirando os multiplicadores. As prioridades das fotos também foram melhoradas. Os itens agora vão ser pontuados, né, pela distância e por quão perto do meio da foto eles estão, para considerar a maior pontuação e melhor recompensa. Então, se você tirar uma foto que está perto do objeto ou do fantasma, enfim, do que você está querendo tirar foto, está bem no foco e está bem perto, você vai ganhar a pontuação mais alta. Quanto pior, quanto mais longe e quanto menos focado no alvo, menos ponto. Tá? E a foto de fantasma sempre vai ter prioridade sobre qualquer outro item. E o nível de confiança do sistema, de uma forma em geral, para identificar as fotos, foi melhorado. Então, se você quiser tirar foto de fingerprint, da impressão digital, agora você realmente vai ter que iluminar a impressão digital com a luz UV e tirar a foto. Não dá mais para fazer aquela coisa de o fantasma mexeu a porta, você simplesmente tirar uma foto da porta para descobrir se é um fantasma de digital ou não. Porque a interação vai ter prioridade acima da fingerprint. Então, se você não iluminar a área com a UV, sempre vai aparecer interação. Não vai dar para
fazer a brincadeira de descobrir se é um fingerprint ghost com a câmera, tá? O esquema para você aquela imagenzinha que a gente vê da mecânica do objeto quando a gente vai colocar um objeto num local, por exemplo a câmera, alguma coisa, ou a vela, ou qualquer objeto desse tipo aí, o highlight, né, o destaque ali do objeto, da imagenzinha que a gente vê, o sistema foi melhorado, tá? Você só vai ver o highlight agora quando você manter pressionado o botão designado para colocar o objeto. Sendo o default no computador F e em caso de VR o gatilho, tá? Mais uma vez, eu não sou jogador de VR, eu não sei como é que é a mecânica do VR. Esse tipo de coisa vocês vão ter que ver com alguém que joga em VR. Eu não vou saber dar muito detalhes sobre isso, além do que eles falam aqui. Eu nunca joguei em VR e não pretendo jogar em VR. VR, em geral, me deixa enjoado. Então, eu não pretendo jogar em VR. Nenhum jogo. E quando eu falo enjoado, eu falo realmente enjoado. Eu tenho que tomar remédio para enjoo se eu usar o negócio de VR. Movimentar objetos. Movimentar o mouse enquanto você está pressionando o F, agora vai rotacionar o objeto. Ou seja, você vai poder controlar a posição do objeto usando o mouse, não vai precisar ficar fazendo como a gente fazia antes. Eu acho que é mais confortável assim. Agora nós também vamos poder colocar e rotacionar o tripé. Você não vai precisar mais ficar fazendo aquela coisa, pô, eu não gostei da posição do tripé, vou precisar levantar ele de novo, virar ele, colocar ele de novo, colocar ele no lugar. Não, agora você vai poder rotacionar ele, vai ser bem mais cômodo. E a forma de colocar os objetos em algumas áreas também foi ajustado, mas eles não dão muitos detalhes sobre isso. Eu imagino que seja feito de uma forma a tornar tudo mais confortável. Como eu não joguei o jogo ainda no novo update, eu não sei exatamente como ficou isso. Mas vocês são livres aí para comentar, quem já jogou, que queira compartilhar a informação. Desculpa, já estou meio cansado e às vezes o cansaço afeta a habilidade de fazer as coisas mais coerentes aí, né? A caixa de fusíveis, como eu já comentei, ela recebeu um novo design. O dreno de sanidade para você fazer o esconde-esconde com o fantasma, o hide and seek, usando o Ouija board, agora 0%. Então eu imagino que o hide and seek não vai drenar a sanidade por ele mesmo, mas ainda assim você vai ser caçado. Eu imagino que seja assim que funcione agora. Mas ele mesmo não vai drenar nada. Enfim, eu não joguei ainda no patch novo, eu não sei como está isso. E eu sou uma pessoa que não gosta muito de usar os objetos amaldiçoados nos meus jogos privados. No meu jogo privado eu vou sempre deixar a partir de agora eles em 0, porque aumenta a pontuação que eu vou ganhar. E eu não costumo usar eles, porque eu acho que introduz um elemento caótico demais nos jogos.
o que eu, os que eu menos gosto é, são as cartas lá de tarô e, e a bonequinha voodoo. Porque você do nada pode se ferrar com um jogo. Eu gosto mais da coisa da investigação do que da perseguição em si. Então, para mim, essas coisas podem estragar a investigação, causando uma caçada desnecessária. E, enfim, podem até te matar no caso das cartas ali, então eu prefiro não mexer com essas coisas, porque atrapalha o lado da investigação para mim. Ou simplesmente entrega, às vezes, a localização imediatamente do fantasma, né? Então tira um pouco da graça de você ter que encontrar. Para mim é essa a graça do jogo, para outras pessoas é diferente. Cada um joga da maneira que quiser. Quando eu estiver fazendo algum jogo gravado para vocês, eu até posso fazer essa coisa mais de perseguição, se for uma coisa que vocês gostarem mais, né? Porque se eu só for fazer o lado da investigação, talvez não seja muito interessante para vocês. Vocês podem comentar aí nos vídeos e eu vou procurar ajustar para fazer o que for mais interessante para todos, né? A chave agora no caminhão, ela foi movida de perto do computador para perto da saída para evitar aquela coisa que algumas pessoas costumavam esquecer as chaves. Eu felizmente nunca precisei fazer a caminhada da vergonha de ter esquecido a chave e ter que voltar no caminhão para pegar a chave. As recompensas dos desafios diários foram aumentadas. As recompensas por jogarem em mapas médios e grandes foi aumentada. Agora você pode ver até 10 fotos no lobby, o que antes o limite era 6. Para melhorar a performance, objetos não vão ser mais carregados quando eles estiverem atrás de portas fechadas. Eles ajustaram os visuais das skyboxes para cada clima, para tornar os climas mais realísticos. O céu noturno, esse tipo de coisa, vai ser mais realístico, segundo eles. Eu não vi ainda dentro do jogo, eu só vi em um ou outro screen e o streamer passou pouco tempo do lado de fora, então não deu para que eu visse muito a qualidade do céu noturno agora, do clima. Mas eles estão dizendo que melhorou. Vocês podem me dizer depois aí nos comentários o que vocês acharam. Melhorou a performance também da chuva pesada e da neve, dos efeitos dessas. Eles melhoraram tanto os efeitos quanto a performance, que é muito importante, né? Eu não sei como é que o meu jogo vai ficar na hora que eu for... se eu tentar fazer um stream para vocês, a gente vai ter que descobrir. Eu consigo jogar sozinho numa boa, eu acho que eu consigo jogar gravando também numa boa, mas eu não sei como vai ficar se eu tentar fazer um stream para vocês. A gente vai ter que descobrir isso na hora. Então qualquer melhora na performance que eles possam fazer vai ajudar a maioria. Principalmente no meu caso, eu acho que vai facilitar um pouco a vida. Os options a tela de opções do menu principal foi removida e agora ela pode ser acessada pelo journal, né? Algumas localizações foram renomeadas.
Quando mortos, os jogadores agora podem ver as portas, mas eles podem atravessar elas. Eu acho isso bem bacana porque vai ajudar a diferenciar se uma porta está fechada ou aberta. Né? Então, se os jogadores mortos e os jogadores vivos arrumarem alguma forma de se comunicar, e eu não estou dizendo para que usem Discord ou esse tipo de coisa para burlar a separação que a morte causaria, se bem que quem quiser usar esse tipo de coisa pode usar. Não estou recriminando ninguém, mas eu acho que isso vai abrir uma possibilidade de comunicação um pouco divertida. Por exemplo, se você pegar como fantasma algum objeto, alguma coisa que faça barulho ou que seja visível para os outros jogadores, você pode tentar bolar um esquema de comunicação do tipo avisar quando o fantasma está atrás de alguma porta fechada ou alguma coisa assim, jogando o objeto, fazendo barulho. Se você quiser ser um fantasma útil, né? Se você quiser ser um sacana, você também pode falar que você vai fazer um esquema útil desse e passar informação falsa, enfim. Isso varia de cada um, eu não vou ensinar ninguém a jogar, não vou ensinar ninguém a fazer o que é apropriado ou inapropriado num jogo, isso cabe a vocês. Cada um joga da forma que quiser. Porque cada grupo de pessoas é um grupo, se você quer fazer isso entre amigos é uma coisa, se você quer fazer isso com estranhos é outra, né? Enfim. Cada um. Parará. O volume do violão e do fogão no acampamento foi diminuído. Os fantasmas não mais vão ver através das árvores no acampamento Main Lodge Campsite. Os fantasmas não mais vão poder escolher as seguintes áreas como suas salas favoritas no Maple Lodge Campsite. Eles não vão poder escolher a entrada, não vão poder escolher o caminho central, Central Entrance, Central Path. Também não vão poder escolher o North Path, caminho norte. Não vão poder escolher o North East Path, o caminho noroeste. E não vão poder escolher a área de piquenique. Então, isso diminui um pouquinho o risco e o inferno que era quando você pegava um fantasma nessas horas, nessas áreas. Você estava ali nessa área aberta com um fantasma, ele começava a caçar e começava aquele desespero, porque às vezes você estava longe do local para se esconder, o fantasma tinha uma linha de visão longa para você, então ele ganhava muita velocidade muito rápido, ou chegava muito rápido em você, e virava aquele desastre que a gente sabia que podia virar o acampamento. Mas se você ainda gostava daquele stress, você brincando com a customização, deixando o fantasma mais forte, você pode chegar numa situação semelhante ou até muito mais crítica do que era antes. Mesmo que o fantasma não possa escolher essas áreas. Eles melhoraram o efeito de occlusion no Maple Lodge Campsite para melhorar a performance. De novo, eu acho que todo mundo agradece qualquer melhora de performance, seja a pessoa streamer ou não, porque quanto menos exige do computador, mais coisas você pode optar por fazer, melhorando o gráfico e tal, em outras áreas. Enfim, ou se você quiser gravar o jogo, fazer um stream também facilita, enfim. O default do journal no controle de videogame foi agora
colocado para Select em vez do D-pad. Eu nunca joguei em controle, então eu não sei dizer como é que isso vai afetar o jogo. Eu pela minha experiência de videogame de console, eu acho que o Select é uma opção melhor. Mas enfim, cada um, cada um. Talvez algumas pessoas venham a reclamar dessa mudança. Eu acho que é para melhor. Mas eu não jogo em joystick e não pretendo jogar em joystick. Bom, na verdade, eu até tenho planos de comprar um joystick para jogar alguns outros jogos no futuro, que eu acho que podem ser melhores em termos de divertimento no joystick. Mas eu não acho que eu vá jogar Phasmophobia em nenhum momento no controle. Uma mudança importante para quem gosta de usar os sensores de som, os sound sensors, é que agora o nome das salas que vão aparecer no visor lá vão mostrar o nome das salas onde eles realmente estão e não o nome da sala que você estava quando você colocava o sound sensor. Porque às vezes você podia estar dentro de uma sala e colocar bem no limite da fronteira de uma sala para outra, e estando na beiradinha de uma sala, colocar o sensor na outra e aparecia o nome da sala que você estava. Agora vai aparecer sempre o nome da sala onde ele está. Tá? Eu acho que isso melhora o visual do jogo na hora que você está acessando as informações, vai deixar mais claro. Mas enfim. Outra mudança importante. Antes, as velas continuavam acesas se você trocava o item que estava na sua mão no inventário. Agora, quando você tirar a vela da sua mão para colocar um outro item na sua mão, a vela vai apagar. Aí vocês podem perguntar, caso alguém não tenha se tocado ainda, né, no que isso, qual é a mudança importante nisso? Antes você deixava a vela acesa e carregava outro item na sua mão e você estava sempre protegido de perder sanidade com a vela acesa. Agora, como ela vai apagar, a coisa vai ficar mais complicada. Eu acho que em termos de realismo do jogo, essa é a melhor opção, mas em termos de segurança do jogador, isso vai tornar o jogo mais difícil. Né? Para quem queria se manter seguro com a vela, essa opção ficou mais restrita agora. O jogador. Desculpa. Os fantasmas agora vão usar a pegada de corrida, o som de da pegada de corrida, né, quando eles estiverem atravessando a Terra. Né? Eles diminuíram o uso de RAM nas fontes, o que vai melhorar significativamente a performance quando você estiver usando algumas outras línguas que tenham muitos caracteres diferentes, né? Então, para algumas pessoas isso pode melhorar significativamente o jogo. Eu acho que para quem usa inglês ou português não vai mudar muita coisa isso, mas para quem jogava o jogo em alguma outra língua como o japonês, chinês, o árabe, talvez isso venha facilitar bastante. Enfim, nunca joguei nenhum desses idiomas, apesar de que eu falo e eu conheço o mandarim, né? O chinês. Eu estudei mandarim. Morei na China um tempo para aprender mandarim. É uma curiosidade a meu respeito aí que fica aí de bônus. Eles ajustaram alguns valores de bloom no jogo e eles ajustaram tanto o bloom quanto as partículas da fogueira.
eu acho que isso deve melhorar tanto em termos de gráfico, como também pode melhorar a performance aí. Legal isso. Agora, coisas que eles arrumaram. A chance do fantasma fazer uma caminhada mais longa para uma outra sala a uma distância maior, agora é da seguinte forma. Se você colocar ela num valor alto, ela é 30% quando ele estiver vagando. Se você colocar num valor médio, 20%. Se colocar num valor baixo, 10%. Calma aí, deixa eu ver como eu vou traduzir isso aqui. Fixed Ghost Changing Favorite Rooms Change, for example. Eles afixaram a chance dos fantasmas mudarem as salas favoritas deles de acordo com um exemplo que eles vão dar aqui. Se um fantasma faz um long run e terminar numa sala nova, ele vai fazer um teste para ver se ele muda a sala. Se a chance foi colocada como baixa, a chance dele mudar a sala é 33%. Se a chance foi colocada como média, a chance vai ser 66%. E se ela foi colocada como alta, a chance vai ser 100%. Então ele vai fazer um cheque baseado na sua insanidade, que é o valor oposto da sua sanidade. Por exemplo, digamos que você está jogando e você está com uma sanidade de 30%. A sua insanidade vai ser 70%. Ou seja, vai ser 70% de chance dele confirmar essa mudança aí, tá? Se ele passar nos 2 testes, ele muda a sala favorita dele. Eu acho que isso melhora esse tipo de estatística no jogo. E alguns fantasmas ainda vão modificar isso de formas específicas. O Goryo agora vai ter metade da chance que os outros fantasmas têm no long run, ao invés de dobrar. Porque antes o Goryo estava com um pequeno problema que ele estava mudando as salas com mais frequência do que ele devia. Muito maior do que ele devia antes. O Myling agora vai diminuir o alcance que ele pode ser ouvido durante a caçada para todos os efeitos de áudio, ao invés de apenas a footstep. Agora, se você tiver menos de 16% de sanidade, quando você acender a última vela do Summoning Circle, do círculo de invocação, o fantasma vai começar a caçar instantaneamente depois dele ser convocado. Não vai ter nenhum período de espera se você tiver a menos de 16% ao usar ao acender a última vela do círculo. Então toma cuidado quem for usar o círculo. When the summoning circle is in the ghost, quando ele for aceso, a sincronia dele vai ser mais rápida para não host, porque eu não costumo jogar muito não joguei ainda em multiplayer até o momento, tenho jogado só no privado. Pretendo jogar multiplayer mais com vocês do que em lobbies com pessoas aleatórias, mas eu posso vir a também jogar com aleatórios por aí. Mas parece que
havia um desync aí para não host e isso está sendo arrumado. As impressões digitais nas lamparinas do acampamento agora vão estar no tamanho apropriado. Não vai dar mais para colocar objetos no teto do caminhão. Isso é um truque que as pessoas faziam antes, que elas jogavam o objeto para cima e o objeto ficava preso no teto. Tudo bem você fazer isso se você está jogando sozinho e você quer fazer graça, ou se você está fazendo com amigos que topam a brincadeira, legal. Mas tinha algumas pessoas que faziam isso para estragar o jogo dos outros, então eu acho que essa mudança é importante. Né? É... Tinha um problema raro com reconhecimento de voz não funcionar devido a ele procurar por um arquivo vazio. Parece que isso foi arrumado agora. Eu nunca tive esse problema, então eu não tenho certeza exatamente de como ocorria esse problema. Agora apanharam um tripé com uma câmera que tinha sido colocada por um outro jogador, não vai mais quebrar a câmera. Agora as pessoas também não vão ser mais imortais se escondendo embaixo da escada ou em objetos similares em em algumas localizações. Porque tinha alguns truques que as pessoas estavam fazendo para ficarem imortais e isso agora parece que foi corrigido. Uh... o esconderijo perto da cabana não mais vai matar você, tá? Uh, o armário no andar de cima de Grafton agora pode ser bloqueado. O armário na oficina de Bleedsdale agora pode ser bloqueado. Ou seja, não são locais que permanentemente estarão à disposição. Às vezes eles vão poder estar bloqueados, né? Então vale mais uma vez sempre reforçar que é bom as pessoas procurarem um local para se esconder quando possível, né? Assim que possível, antes do fantasma ficar absolutamente insano, a não ser que você tenha colocado para o fantasma já começar absolutamente insano. Mas aí é uma questão de gosto pessoal seu também. Escolher Alt como o seu botão de push to talk, de pressione para falar, não mais vai manter a sua voz ativa depois que você usar Alt Tab. Eu nunca usei o Alt para esse tipo de coisa porque eu imaginava que teria algum problema do tipo. Então eu não sei por quanto tempo isso ficava antes, como é que funcionava esse bug, porque eu nunca mantive o Alt como meu push to talk. Mas é até bom para que eu vá conferir o meu botão agora, porque eu não sei se isso foi resetado no novo patch ou não. Eu preciso confirmar isso antes de eu entrar no jogo e ir lá feliz e contente, achando que o meu botão V é o meu push to talk, apertar e nada, e eu ficar falando com nada em vez de falar com fantasma na Spirit Box e coisa assim. As privadas no andar de cima de Edgefield agora podem ser acionadas, né? Você pode puxar a descarga, o que é bem higiênico, né?
Parece que tinha algum problema de você afetar o Collider na Living Room. Eu não lembro a tradução de Collider agora, tá me faltando a palavra em português. Mas você conseguia afetar ele pelo porão em Tanglewood, sendo que o objeto estava na sala de estar. Isso não vai mais ocorrer. Eu não consigo realmente lembrar a palavra em português para Collider. Enfim. E agora não é mais possível fazer o glitch de se esconder atrás das tendas pequenas no acampamento para ficar imortal em cima atrás da tenda. Pelo menos eles dizem que não é mais possível. Algumas pessoas vão evidentemente testar isso para ver se é possível ou não. Eu prefiro evitar esses glitches. Tudo bem, para fazer graça pode ser divertido, mas para um jogo sério eu não. E eu prefiro um jogo sério, então eu não uso esse tipo de coisa. Mas claro, se eu entrar numa partida com um grupo de pessoas que está disposta a fazer graça, eu vou fazer graça. Enfim, só não é o meu estilo de jogo. Prioritariamente não é ficar fazendo graça. A Mer não mais vai parar de tentar usar a habilidade dela no interruptor de luz depois que você clicar ele várias vezes. E também não vai ter mais o problema das portas girarem quando fechando durante uma caçada. Eu nunca tive esse problema. Para mim, elas sempre fecharam corretamente. Acho que eu já vi num stream elas fazendo essa virada aí, esse spin. Mas para mim, elas sempre fecharam corretamente. Então eu nem sabia que ainda tinha esse problema. Enfim, esse foi o patch 7.0. Eu vou também falar dos... Peraí, esse foi o 7.0.0 ou foi o 7.1.1? Espera um pouco. Deixa eu clicar de novo no Phasmo. Acho que foi 7.1.0. Pequena atualização 7.0.1. Eu estava no 7.0.0, confirmando. No começo eu tinha falado isso, mas no final era tanta coisa que eu já não tinha mais certeza. Agora vamos para as mudanças do 0.7.0.1. Temporariamente removeram o botão de resetar save até que um aviso seja adicionado. Porque parece que algumas pessoas andaram resetando os saves por engano. Isso é um problema, né? Fixes. Você não mais vai pegar, não vai mais ter o olho cinza no VR quando o Smooth Monitor View for selecionado. Eu não jogo em VR, eu não sei exatamente o que eles estão falando, porque, como eu já comentei mais cedo, o VR me faz passar mal, então nada de VR pra mim. É o tipo de coisa que vocês vão precisar perguntar pra uma pessoa que tem experiência com isso. Nós não mais vamos receber itens gratuitamente. Infelizmente esse é um bug que eu nunca tive, eu sempre tive que pagar pelos itens. Mas, aparentemente, algumas pessoas estavam pegando o item de graça. Jogadores em VR agora podem clicar no server button para selecionar, para entrar nos jogos. Ok.
O volume dos jogadores não mais vai resetar para 100%. Ótimo. Porque é chato você toda hora ter que ir lá a cada partida e reajustar a configuração de áudio, né? Enfim. O som de batida do coração agora vai parar de tocar depois que você morre. A server version vai ser agora mostrada no main menu. Bacana. É bom para que você saiba exatamente o patch que você está usando, né? Agora pode-se selecionar árabe como uma das línguas. Os nomes dos jogadores agora vão ser possíveis de serem lidos. Os nomes em japonês e arábico agora serão muito mais fáceis de serem lidos. Meu japonês não é muito bom, meu árabe pior ainda. Então, provavelmente não contem comigo, principalmente para o árabe. Em japonês ainda consigo ler uma ou outra coisa, porque eles usam ideogramas chineses. Eu conheço algum. O japonês eles usam vários, abre aspas, alfabetos. Eles têm um alfabeto próprio deles para palavras estrangeiras e os ideogramas chineses. Eles usam os 3 combinados. Os ideogramas chineses eu entendo porque eu aprendi chinês, né, o mandarim. Apesar de que eles leem com sons diferentes. Mas eu ainda consigo entender a leitura chinesa. E algumas coisas em japonês eu entendo também, mas eu nunca estudei a fundo o japonês. Enfim, curiosidade pessoal. A estatística de mortes não mais vai contar a morte de outros jogadores para você, né? Então, a morte de um outro jogador não vai contar com sua. Você não mais vai ganhar progresso em desafios ou recompensa destes quando saindo do treinamento. Esse foi um bug que nunca aconteceu comigo, mas enfim, seria bom se tivesse acontecido. Né? Afinal de contas, às vezes um bugzinho desse dá uma ajudinha no começo do jogo, mas infelizmente nunca aconteceu comigo. Não que eu tenha percebido, pelo menos. Se bem que eu joguei pouquíssimo no treinamento, eu acho que eu joguei 3 vezes no treinamento. Agora a gente não vai ficar mais preso na tela de erro depois de receber um erro. A performance foi melhorada para jogadores não VR em todos os mapas. O que eles esperam que melhore algumas engasgadas que vinham acontecendo, principalmente no... Eu não vi isso em todos... Eu já estou sabendo que isso aconteceu em vários mapas, mas eu vi isso acontecendo com mais seriedade no mapa do Hospício Novo. A coisa ficava bem indo, voltando, gaguejando ali o jogo, como se estivesse travando. Mais uma vez, pelo stream que eu vi sendo jogado, eu ainda não tive oportunidade de jogar no patch novo. Eu até isso foi uma das coisas que influenciou que eu não jogasse. Já estava com uma dificuldade de tempo, que eu não estava sem tempo para sentar e jogar. E hoje eu ia ter que escolher ou fazer esse vídeo para vocês falando dos patches ou jogar com vocês, e eu preferi fazer esse vídeo porque talvez ajude mais as pessoas do que me verem jogando, né? E depois eu posso fazer um vídeo jogando e reabordar algumas dessas coisas mais relevantes durante
os jogos à medida que alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa assim, nos comentários e tal. Qualquer melhoria para performance eu agradeço e bastante. Você não vai poder clicar de novo no botão de denunciar se você já tiver denunciado aquele jogador nas últimas 24 horas. Isso é para evitar que algumas pessoas spamem o botão de denúncia. Porque tem gente que faz isso mesmo, né? Faz uma denúncia falsa e denuncia 500 vezes a mesma pessoa para que os devs achem que a pessoa... Os devs e os mods achem que a pessoa está sendo denunciada por diversas pessoas, enfim, e faz de sacanagem mesmo, né? Então cada jogador você só vai poder denunciar cada jogador uma vez a cada 24 horas. Mas você pode denunciar múltiplos jogadores nesse período. É mais justo isso. Tinha algumas salas em Sunny Meadows, East and West, Leste e Oeste, que estavam com os nomes errados e isso foi corrigido. Especificamente as Living Rooms, mas eu esqueci como a gente chama essas salas em português. Então, me desculpem, eu tô cansado, minha mente já não tá mais traduzindo como deveria. O Despertador Velho, a animação do Despertador Velho agora vai tocar pela quantidade apropriada de tempo. Parece que tinha um bug antes com o alarme, que agora foi corrigido. Os degraus nos jardins de Sunny Meadows não são mais pretos. E as portas caídas em Sunny Meadows agora vão fazer o barulho correto quando você pisar nelas ou colidir com itens. E elas vão poder ter digitais marcadas nelas, tá? O que é bem bacana. E isso foram os 2 patches recentes do Phasmophobia. Se alguém tiver alguma pergunta do jogo que não tenha sido sanada aqui e que eu possa responder, deixa nos comentários. Eu vou tentar responder ao melhor da minha habilidade. Eu não sei tudo do jogo, não sou o melhor jogador que existe, eu ainda estou aprendendo muita coisa, mas algumas coisas eu já aprendi e o que eu aprendi eu posso compartilhar numa boa. Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo está durando esse vídeo, provavelmente ele ficou bem longo. Eu não sei ainda qual a frequência que eu vou gravar vídeos, mas eu vou tentar fazer eles o mais frequente possível que eu puder. Então, desculpem pelo hiato que ficou aí de um ano e pouco, mas eu pretendo voltar agora com uma certa frequência. Então eu vejo vocês no próximo jogo. Até mais. Tchau, tchau.